Pessoal, eu tô com minha internet aqui aberta. Eu tô vendo aqui uma notícia do no site do TRT, na terceira região. Ela foi agora do dia 5 de maio de 2025 e tem o seguinte título, olha só. Trabalhador dispensado por uso de dreads receberá indenização. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês antes de eu ler para vocês aqui o resumo deste caso. O título. O título, para mim, teria que ser mudado. Por quê? Primeiro, a gente não sabe se o trabalhador vai receber essa indenização. Já começa por aí. Não se sabe se a empresa está bem das pernas, se a empresa é uma empresa que tem patrimônio, não sabe se quando da fase de execução ou da fase de buscar bens, essa empresa terá bens para efetuar esse pagamento. Então, eu acho que colocar que ele vai receber indenização não soa bem aos ouvidos. Então, eu trocaria esse título e colocaria o seguinte: empresa foi condenada a pagar indenização porque dispensou o funcionário por uso de dreads. Ponto. Eu colocaria isso. Que é a verdade, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Que ele vai receber, isso não sabe se ele vai receber indenização. Vai receber mesmo? E se não receber, quem que vai pagar? Então, mudaria isso. E outra também, né? Criaria mais impacto. Colocar dessa forma. Bem, feito os primeiros comentários, vamos ler agora a notícia. Olha só. A Justiça do Trabalho condenou uma revendedora de carros de Belo Horizonte ao pagamento de indenização por danos morais, no total de R$ 5.000, ao trabalhador que foi dispensado de forma discriminatória por usar dreads e tranças no cabelo. O profissional gravou um áudio no qual o supervisor deixa claro que o estilo do profissional gerava um impasse na empresa. Na gravação, aponta o fato de o ex-empregado usar dreads ou trança como um fator que desagradava visualmente a empregadora. Segundo ele, o supervisor, a empresa busca transmitir uma postura mais séria, com um visual mais básico. O supervisor ainda explicou no áudio que esse questionamento era feito em razão das normas, entre aspas, da empresa, e informou ao trabalhador que ele mesmo não possuía dificuldade para segui-las, pois ele se vestia normal, ao passo que o autor teria um estilo diferente, totalmente preconceituoso. O supervisor questionou se o autor estaria disposto a se adequar ou se isso significaria um empecilho ou um peso. O trabalhador se defendeu, informando que não abriria a mão do cabelo. Por fim, o supervisor voltou a informar que a situação gerava um impasse na empresa. Eu não sei qual impasse. No áudio, o ex-empregado ainda mencionou que havia se apresentado daquela forma na entrevista e que os dreads ou a forma dele se vestir não foram empecilhos para a admissão. O trabalhador foi contratado para exercer a função de serviço de marketing. O contrato vigorou somente de 13 de 3 de 2023 a 10 de 4 de 2023, quando foi encerrado imotivadamente. Bem, eu vou fazer aqui alguns comentários e depois eu leio aqui um trecho da sentença que eu achei assim fantástica a argumentação do juiz. Gente, é o seguinte. Quando as pessoas vão fazer entrevista no emprego, elas vão vestidas da maneira que elas entenderem pertinentes. Ponto. Eu, quando fui fazer entrevistas para os meus empregos, meus estágios, eu ia de calça social, sapato e gravata. Às vezes eu ia de terno, às vezes eu ia assim, às vezes eu ia de paletó, às vezes assim o paletó. Às vezes eu chegava lá para trabalhar e o advogado falava assim, pode tirar a gravata. E aí, às vezes eu tirava, às vezes não, dependia muito do tempo. Então, se a empresa é uma revendedora de veículos, estavam buscando uma vaga, estavam buscando um candidato para uma vaga na parte de marketing, serviços de marketing. Gente, se a pessoa chegou lá de bermuda e chinelo e ela foi contratada,
a empresa não tem que questionar porque a pessoa foi no dia do trabalho de bermuda e chinelo. Era mais fácil não ter contratado. Não é verdade? Eu não entendi essa da empresa. E, obviamente, né? Vamos ser bem transparente aqui. O problema não foi de quem contratou. A empresa não tinha problema. O problema era o supervisor. Quem tinha que ser demitido era o supervisor, que estava com preconceito. Ou vão dizer que isso não é preconceito. Então, assim, a pessoa vai fazer a entrevista, ela vai da maneira que bem lhe aprouver. Ela corre o risco de não ser contratada. Isso aí é um problema da pessoa. Mas eu não vejo problema algum se a pessoa é de matriz africana, de religião de matriz africana, ou se é de outra religião, de uma religião que não é da maioria, e vestir a caráter. Qual o problema? Eu não vejo problema algum. Eu mesmo, esses dias eu precisei, né, fiz algumas obrigações, e eu fui de, de quepá. Por quê? Porque eu sou de religião matriz africana. Qual o problema? Ah, mas você é funcionário público. Não, tudo bem, mas eu poderia ter sido repreendido, não poderia? Por que não? Podia chegar numa audiência e o juiz falar assim, ó, você não vai fazer audiência com esse chapéu na cabeça. E aí? Poderia, não poderia? Então, mas não tive problema algum. Tô atrapalhando ninguém? Tô atrapalhando alguém? Não tô. E tenho certeza que esse ex-empregado também não estava atrapalhando ninguém. Talvez fosse até um ótimo funcionário. Mas, enfim, aí. Eu tô falando mais em tom de crítica mesmo, viu, gente? E olha só, na sentença. Ao decidir o caso, o juízo da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte garantiu ao trabalhador a indenização. Na sentença, o julgador concluiu, com base na prova material, que o autor foi alvo de discriminação contra a aparência, notadamente pelo uso de dreadlocks e tranças. E olha essa parte aqui, que sensacional. Ora, o uso de dreadlocks ou dreads constitui prática enraizada na cultura afrodescendente, dotada de profundos significados culturais, sociais e espirituais. Trata-se essencialmente de uma expressão de identidade afrodescendente e de valorização da respectiva herança cultural, de modo a expressar orgulho e apreço por essa tradição. Cuida-se, além disso, de uma manifestação de espiritualidade, de liberdade e de conexão com a ancestralidade afrodescendente, além de trazer o significado de resistência a padrões estéticos eurocêntricos. Ao fim, relaciona-se com a livre possibilidade de empoderamento e autoafirmação, permitindo que as pessoas pertencentes a essa cultura expressem sua identidade, concluiu o juiz na sentença. Perfeito. Eu pararia aqui de falar sobre esse caso se não fosse o TRT da terceira região reformar a decisão, diminuindo a condenação para R$5.000. Foi o que aconteceu. Este juiz, da primeira instância, tinha condenado a empresa a efetuar o pagamento de R$10.000 em danos morais, que eu acho que é perfeito. Porque aqui, pouco importa se o período do contrato foi pequeno. Foi curto, e de fato foi curto, não deu nem 30 dias o período do contrato de trabalho. E ele ainda teve que pedir o vínculo empregatício. Detalhe. Porque não foi registrado. Então, o que acontece? Aqui não é pelo fato do período do contrato de trabalho, e sim pela a questão que representa essa sentença, representa a condenação. Porque é para impactar. Porque se fossem 2 meses, poderia ter sido 30 mil. Se fossem 6 meses, poderia ter sido mais. Então, quer dizer, a pessoa não tem direito de usar uma trança, às vezes de usar, dependendo da situação, usar um piercing. Eu já vi advogado de trabalhar com brinco. E aí, qual o problema? De fazer audiência com brinco, de trabalhar com brinco. Qual que é o problema? Eu sou procurador do município e tô cheio de tatuagem. E aí? E falo pra vocês, eu não trabalho de terno e gravata, eu só uso terno e gravata quando eu vou em audiência. Geralmente eu vou trabalhar de calça jeans, às vezes uma blusa social, aí eu acabo dobrando porque aqui no interior faz um calor absurdo.
Agora não está fazendo tanto porque a gente está entrando aí num clima mais ameno, mas eu não uso terno e gravata todo dia. Claro que eu também não vou trabalhar de chinelo, tá? Mas tem advogados lá que já foram, eu já vi trabalhar de sandália. Tem procuradores que foram trabalhar de sandália. E aí? E são funcionários públicos. Vou o quê? Vou repreender o advogado? Não vou, né, gente? Ia com chapeuzinho. Claro, tirava o chapeuzinho lá, né? Dentro da, da secretaria. Mas estava lá. Chegava de chapeuzinho, ia de calça de linho com a sandália. E vai até hoje. Qual o problema? Vai trabalhar de sapatênis. E aí? Me diz. Se a pessoa tá errada? Vai abrir uma sindicância para esse funcionário para saber por que ele tem que trabalhar dessa forma? Não vai, né? Não vai. Porque se fosse assim, eu já tinha respondido também sindicância, né? Tatuagem, eu uso piercing. Claro que eu não vou de piercing, não trabalho de piercing, mas eu uso piercing. E aí? Tem vídeo meu aí que eu tô de piercing. E aí? Qual que é o problema? Acho que o valor da condenação deveria ser mantido, na minha humilde opinião. Justamente por um caráter educativo e talvez preventivo também. Tá certo? Então, gente, o número do processo está aqui ao final, tá? Da reportagem. Quem tiver interesse em acessar e ler a fundamentação, tanto da sentença quanto do acórdão, acho uma boa, vale a pena. Tá? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.